Olá, meus amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos e que desde já o Espírito Santo venha abrir a nossa mente e o nosso coração para o estudo que será transmitido neste momento. Hoje, meus amigos, gostaria de falar com vocês, de compartilhar um texto, uma palavra da Bíblia Sagrada, falando um pouco sobre Maria. Quem foi Maria? Maria, como nós sabemos, ela foi uma mulher escolhida por Deus, separada entre milhares e milhares de mulheres, para que pudesse dar à luz o nosso Senhor e Salvador. Contudo, há muitas pessoas que veneram Maria, que adoram a ela, pelo fato dela ter tido o Senhor Jesus, dela ter colocado Ele ao mundo. Nesse vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês, falando um pouco a respeito da vida dela e mostrando que ela não merece esse tipo de adoração. Antes de tudo, quero pedir a compreensão de cada um, principalmente dos nossos irmãos que são católicos, pois eu vim de uma família católica, onde a maioria ainda hoje é católica. Eu também fui católico, hoje eu conheci a verdade e eu gostaria de compartilhar com vocês, falar um pouco a respeito de Maria. Não vou menosprezar ela nesse vídeo, nem diminuir ela, pois eu reconheço que ela foi uma mulher virtuosa, que trouxe ao mundo ao nosso Senhor e Salvador, e também ela caminhou com Ele lado a lado até a sua morte e ressurreição. E eu creio que ela também dependia totalmente de Jesus para que fosse salva. Então, gostaria de começar o estudo da palavra de hoje, compartilhando com vocês alguns textos da Bíblia que se encontram no primeiro livro de Mateus, no capítulo 1. Ali a gente vê que Maria, ela foi concebida pelo Espírito Santo e ela veio a engravidar. Ela ainda sendo virgem, sem ter relações sexuais, e sim por meio de uma obra do Espírito Santo. E ali o seu marido, José, o seu noivo no caso, não quis assumi-la, mas devido a um sonho que ele teve à noite com um anjo do Senhor, que veio ao seu encontro, dizendo que ele assumisse ela e ajudasse, a conduzisse, pois ela teria um filho, ao qual chamaria Jesus, e esse era o Salvador de todo mundo. Então a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 1, no versículo 25, diz: e não a conheceu até que deu à luz ao seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Aqui a gente vê nesse texto que José não conheceu a sua esposa Maria até que ela desse o seu filho Jesus, até que ela tivesse dado à luz ao nosso Senhor e Salvador. Esse texto está mostrando bem claro que Maria não teve relação sexual com seu marido até que ela tivesse tido Jesus. Então mostra que Maria, ela não foi uma mulher virgem até a sua morte. Depois que Jesus nasceu, ela teve uma vida sexual com seu marido, como todo casal tem. E não somente ela teve uma vida sexual com seu marido, mas ela veio dar luz a outros filhos. Jesus, ele teve irmãos ali de sangue entre Maria e José. E para deixar mais claro esse texto, mostrar que Jesus ele tinha irmãos, a gente vai ler mais outro texto aqui no livro de Mateus. No livro de Mateus, capítulo 12, no versículo 46 e até o 50, que diz assim: e falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele, respondendo, disse aos que falara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a
a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e minha mãe. Então aqui, meus amigos, esse texto mostra bem claro que Jesus, ele tinha, além da sua mãe, ele teve outros irmãos que foram gerados por meio de Maria e José, depois de Jesus. Ou seja, Jesus era o primogênito, ele foi o primeiro, mas ele não nasceu de uma relação entre Maria e José, e sim foi obra do Espírito Santo. Então, esses dois textos deixam bem claro que Maria, ela foi uma mulher que teve uma vida sexualmente com seu marido e veio gerar outros filhos além de Jesus, e ela não veio ser virgem até a sua morte. Mas isso não quer dizer que nós devemos menosprezar, tirar o que Deus deu a Maria, pois Maria, como eu disse no começo do vídeo, ela foi uma mulher escolhida por Deus para dar à luz o nosso Senhor e Salvador. Mas isso não quer dizer que ela merece a adoração. Gostaria de compartilhar mais um texto com vocês que se encontra aqui nos Evangelhos, no livro de Lucas, no capítulo 11, no versículo 27 e 28, que diz assim: E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher de entre a multidão, levantando a voz, disse: Bem-aventurado o vento que te trouxe e os peitos que te mamastes. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Ou seja, ali no meio da multidão, Jesus pregando para as pessoas, uma mulher quis exaltar Maria pelo fato dela ter dado à luz a Jesus, ter amamentado, ter cuidado dele. Mas Jesus disse: olhe, antes, bem-aventurado aquelas pessoas que ouvem e guardam as palavras de Deus. Ou seja, Jesus ali, ele viu que aquela mulher estava querendo dar autoridade a Maria, queria exaltá-la e engrandecê-la, queria colocar no lugar de Deus. Então Jesus disse: não, antes, bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus e as guarda, e as põe em prática também. Então aqui nesses dois textos, meus amigos, mostra que Maria, ela é uma mulher que não deve e não merece adoração. E eu respeito, na verdade eu respeito quem a venera, quem a guarda, mas a gente fazendo isso, a gente está quebrando o segundo mandamento da lei de Deus. E este mandamento ele se encontra no livro de Êxodo. Ali quando Deus deu a tábua dos 10 mandamentos a Moisés, e ali no segundo mandamento, Deus disse assim para Moisés, no capítulo 20 de Êxodo, no versículo 4. Deus disse assim: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança no que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem embaixo nas águas, nem debaixo da terra. E no comecinho do versículo 5, Deus disse: Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Ou seja, meus amigos, a gente fazendo esse tipo de coisa, esse tipo de ação, venerando aquela pessoa que não merece veneração, não merece adoração, a gente está transgredindo o segundo mandamento de Deus, que é não fazer para nós um ídolo, colocar alguém no lugar de Deus. Mas as coisas são tão colocadas tão detalhadamente, tão incubadas, que as pessoas dizem: não, a Maria não está no lugar de Deus, e sim ela está sendo uma intercessora por nós. Mas a Bíblia é bem clara em dizer que não há outro mediador entre Deus e o homem, a não ser Cristo Jesus. Então, Jesus, ele é suficiente para interceder por cada um de nós. Jesus, ele é o nosso advogado perante o Pai. Ali, quando ele morreu na cruz do Calvário, ali ele quebrou todas as barreiras, todos os impedimentos que tínhamos de chegar ao nosso Deus. Antes era necessário que matasse um cordeiro para pedir remissão dos nossos pecados, queimar aquele cordeiro em forma de oração para que aquela fumaça subisse até Deus e fosse em forma de oração para
Deus perdoar os nossos pecados, mas quando Jesus morreu ali no cruz do Calvário, ele quebrou esse impedimento e hoje nós podemos ir até Deus diretamente através do próprio Senhor Jesus, pois ali aquela cruz ela tem um grande sentido. Aquela cruz ali na horizontal, aquele pau ali que foi colocado na horizontal, ali representa Jesus abraçando toda a nação, toda a multidão, todas as gerações, tanto as passadas como as futuras. E aquele outro pau na vertical, ali representa a ligação entre Deus e a terra novamente, pois aquela autoridade foi perdida ali no Êxodo. Na verdade, ali em Gênesis, na criação, quando o homem caiu e foi perdida a autoridade do homem, foi perdida aquela intimidade que o homem tinha com Deus. Então, Jesus fazendo isso, morrendo ali na cruz do Calvário, ele mais uma vez nos concedeu esse privilégio de ir diretamente até o Pai por meio dele. Então, meus amigos, este foi o estudo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham sido edificados por essa mensagem e que os demais não tenham entendido de outra forma. Eu não vim aqui para menosprezar Maria, para tirar o que lhe foi dado, pois ela foi uma mulher separada e escolhida por Deus. Mas assim como eu e como você, ela está ali esperando ansiosamente pela volta de Jesus. Ela morreu com essa promessa e com a certeza de que ela estaria ao lado do seu filho ali, vivendo eternamente. Então, meus amigos, esta é a mensagem de hoje. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde e que você não se esqueça. Jesus Cristo é o caminho, só Ele mesmo é o caminho e a Bíblia Sagrada é o seu guia. Até a próxima.